alunos da classe Profeta Samuel, da Igreja Batista Regular de Boa Vista, Escola Dominical. Hoje nós vamos trazer para todos a 9ª lição da revista, cujo título é A Lei do Circuito Íntimo, Relacionamentos. O texto básico indicado está em 1 Crônicas 11, 10, de 12 até o 40. Em 1 Crônica 11, de 10 a 47, versa sobre os heróis de Davi. Há neste capítulo o registro dos homens mais corajosos da história, os heróis de Davi. Eles facilmente seriam considerados super-heróis em nossos dias. Davi era um homem fantástico, mas Deus o cercou de homens fantásticos também, corajosos, habilidosos e que o amavam. Os heróis de Davi revolucionaram o mundo da sua época. A intenção de Esdras é de que o povo aflito e desencorajado do cativeiro reconhecesse a história deles e fossem motivados a dar o seu melhor em sua geração. É muito bom ter inspiração, referências. Olhamos para elas e vemos que o Senhor Deus é capaz de fazer por elas e através delas. Isto certamente nos motiva a desejar o mesmo, uma vida extraordinária em Deus. Em 1 Crônica 12, Esdras continua nos mostrando a relação dos heróis de Davi, iniciada no capítulo anterior. Ele destaca como grandes e valiosos guerreiros, vindo de toda parte, queriam servir a Davi e torná-lo rei sobre todo o Israel, e não apenas de uma parte deles. A benção de Deus sobre Davi fez toda a diferença. Seu exército crescia tanto que o escritor registra da seguinte forma: diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Ou seja, nada substitui a bênção de Deus. Sobretudo devemos desejar viver os planos de Deus preparados para a nossa vida. Com Ele, nós somos mais que vencedores. O esboço de 1 Crônica 12 está lá, de 12, de 1 a 21, mais heróis de Davi, e de 22 a 40, com o exército de Deus. Vamos então fazer a leitura do versículo-chave, que está em 1 Crônicas 11, 10, na sua revista. Diz assim: estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi. Que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. E o alvo dessa lição também consta na sua revista. Diz o seguinte: ao estudar esta lição, você entenderá que um líder terá limitações se não tiver um grupo de apoio. A escolha de pessoas para participar com ele em sua missão dará melhores condições de êxito em seus
objetivos. E para os alunos, são esses os alvos que a lição traz. Saber, reconhecer a importância de um líder cultivar um grupo de apoio. Sentir segurança ao compartilhar a liderança com um grupo de apoio capacitado. E o agir, escolher com êxito um grupo confiável que ajude a facilitar o cumprimento da liderança. A introdução diz o seguinte: o pensamento principal dessa lei é este: se você está sozinho, não está liderando ninguém, de John Maxwell. E o desenvolvimento desse tema, indagação: com quais ou quantas pessoas você passa pelo menos 4 horas por dia em dias úteis? Quantas pessoas dormem na mesma casa com você? 3. Com quantas pessoas você almoçou ou jantou na última semana? Com quantas pessoas você falou ao telefone ou pessoalmente? E até contou segredos nos últimos dias? E 5. Quais as pessoas que você procura para sentar-se perto ou para conversar ao final do culto? Vejamos esse vídeo. Você já deve ter ouvido falar aquele dito popular que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo uma das leis do John Maxwell, que ele compartilhou no livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Uma delas fala sobre o círculo íntimo do líder, aonde ele deixa muito claro que um líder, uma pessoa de sucesso, não chega no resultado por si só, mas sim é determinante o círculo íntimo de relacionamentos desse líder. Então fica a dica para você: se você quer ter mais resultados na vida, na carreira, as pessoas que fazem parte do seu círculo íntimo determinam o seu resultado. É importante você analisar com atenção o que está fazendo parte então da sua vida, dos seus relacionamentos pessoais, porque com certeza isso vai impactar os teus resultados. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Percebe-se que nós sempre estamos com alguém, estamos sempre compartilhando momentos especiais com algumas pessoas. Logo, se você está sozinho, não está liderando ninguém. Este é o pensamento principal desta lei. O círculo íntimo é simplesmente o grupo de pessoas que são mais próximos ao líder e que vão auxiliá-lo a desempenhar suas tarefas. Nesta lição de hoje, aprenderemos alguns critérios para se formar um círculo íntimo. Qualidades do círculo íntimo: influência, trabalho em equipe, nutrição, fortalecimento, disponibilização de recursos, caráter, responsabilidade, competência, lealdade. Então, são 9 itens de qualidade do circuito íntimo. Estas qualidades expressam o significado do círculo íntimo. Devemos observar esses traços nas pessoas que mais dependem de nós. Primeiro, a influência. O seu comportamento pode influenciar a maneira como os liderados encaram o dia a dia e como se comportam também dentro da igreja.
pois suas decisões afetam diretamente as pessoas que estão sob sua liderança. Trabalho em equipe. Muitas vezes acontece de um líder não se dar conta que o comportamento da equipe pode ser reflexo do seu próprio comportamento. Na lição, se destaca quando Davi se escondeu de Saul e conseguiu escapar graças à ajuda das pessoas que cuidavam dele. Meus irmãos, eu participei de uma palestra e o palestrante trouxe exatamente um vídeo sobre trabalho em equipe que eu acho muito bom. Eu vou trazer para vocês, assistam esse vídeo que agora eu vou passar, que é muito bom. Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Logo de cara, o martelo exerceu a presidência, mas os participantes exigiram que ele teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito com os outros. A lixa acatou a decisão, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo as suas próprias medidas, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou todo o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou habilmente o martelo, a lixa, o metro, o parafuso e muitas outras ferramentas. Finalmente, a rústica madeira se converteu num maravilhoso móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reiniciou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos, mas o carpinteiro aprendeu a trabalhar principalmente com as nossas qualidades. Assim, não devemos pensar em nossos pontos fracos. Devemos sim nos concentrar em nossos pontos fortes. Todos entenderam que o martelo era forte, que o parafuso unia, que a lixa era especial para eliminar asperezas e que o metro era sempre preciso e exato. Naquele momento, o grupo de ferramentas se sentiu como uma equipe, capaz de produzir as coisas mais maravilhosas e surpreendentes. Isso ocorre com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade valorizar os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas da nossa vida. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar e desenvolver qualidades, isso é para os sábios.
vez, irmãos, esse vídeo. Vamos continuar nossa aula trazendo o terceiro item, que é nutrição. Referência básica da lição: Jonatas nutriu Davi, amava Davi incondicionalmente, encorajou e protegeu a vida dele. Fortalecimento: os membros do seu círculo íntimo devem capacitar você a alcançar mais do que alcançaria sozinho. Exemplo: os homens valentes de Davi o fortaleceram para realizar coisas incríveis. Disponibilização de recursos: os membros do círculo íntimo sempre devem adicionar valor. O caráter: o que realmente é atraente no ser humano, além da mera aparência física, é o seu caráter. O conhecimento lhe dará poder, mas o caráter lhe dará respeito, disse Bruce Lee. Com certeza, o caráter exerce uma forte influência nos outros aspectos psicológicos. Responsabilidade: como as pessoas tratam você é responsabilidade delas. Como você reage é sua responsabilidade. Os companheiros de Davi fizeram da causa dele a sua causa. Competência: pessoas competentes melhoram o ambiente organizacional, gera mais clareza ao trabalho, transforma a vida pessoal e profissional do círculo íntimo. As habilidades das pessoas de Davi o ajudaram a tornar-se grande. Lealdade: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Está lá em Mateus 26, 35. Não devemos ficar perto de ninguém em quem não podemos confiar. Vamos para a aplicação. Olhe em volta. Quando Deus quer que o líder faça alguma coisa de valor, ele provê o líder com pessoas que cooperam na realização da tarefa. Isso se aplicou a Davi e se comprovará verdadeiramente para você. Tudo o que você precisa é olhar em volta. O item 2 da revista diz que a lei do circuito íntimo no ministério de Jesus, diz lá em Lucas 6,12: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Conclui-se nesse texto que Jesus decidiu não cumprir o seu ministério sozinho, e antes das decisões ele orava. Vamos para uma dinâmica. Isso você pode fazer em casa, é um momento de pesquisa que você pode fazer em casa. Atenção para os textos. No meio da multidão, Jesus escolheu 70, lá em Lucas 10, de 1 a 12. Mais intimamente, ele escolheu 12, está lá em Lucas 6, de 12 a 16. Mais íntimos ainda existiam 3, Marcos 5, 35 a 37 e 14, 32 a 34. E ainda mais íntimo, em João 13, 25 e 19, 26. Descubram quem é essas pessoas. Se a aula fosse presencial, iríamos nesse momento formar grupos. Nesta modalidade de aula, você
individualmente em sua casa, deve fazer uma pequena pesquisa nos textos citados e prestarem um relatório sobre, primeiro, como Jesus escolheu estas pessoas. 2. Quais tarefas de confiança foram dadas a elas. 3. Como Jesus se relacionava com cada um. 4. Quais foram os critérios de escolha. E 5. Outras descobertas relativas ao estudo do círculo íntimo no ministério de Jesus. Chama a atenção, meus irmãos, que nem todas as informações serão encontradas nos textos. Vamos para a nova aplicação. Que importância tiveram Pedro, Tiago e João nos primeiros anos de formação da igreja? Como eles aparecem no livro de Atos? Será que isto comprova a razão de Jesus ter escolhido a eles como seu círculo íntimo? Mais uma lição de casa que os irmãos podem praticar. No item 3 da revista diz o seguinte: perguntas indispensáveis na lei do círculo íntimo. Primeiro, quem faz parte do círculo íntimo de amigos? 2. Por que o líder precisa do círculo íntimo? 3. O que o líder deve ser? 4. O que o líder deve fazer? Vamos fazer as explicações. Primeiro, quem faz parte do seu círculo íntimo de amigos? Quais os pré-requisitos para se escolher estes amigos? Só quer ter amigos que são iguais a você? Isto te impede de aprender coisas novas e de conhecer pessoas incríveis. Você sabia? Jesus tinha muitos amigos e os 12 apóstolos eram algum deles. Mas ele tinha 3 melhores amigos, os apóstolos Pedro, Tiago e João. Está lá em Marcos 9, 2, Lucas 8, 51. Davi foi um líder que possuía um círculo íntimo de amizades. Por que o líder precisa de círculo íntimo? Princípio bíblico: más companhias corrompem ou estragam a boa moral. Está em 1 Coríntios 15, 13. É no meu grupo de amigos que me sinto bem. Para mim é muito difícil ser amigo de outra pessoa. O potencial do líder é determinado pelas pessoas que lhe são mais próximas. O que o líder deve ser? Competente, ter visão, ser exemplo, ter iniciativa e ser comunicativo. O que o líder deve fazer? Desafiar a equipe a pensar, dar exemplos, trazer segurança para a equipe, ter agilidade nas decisões, etc. O líder deve sempre mostrar aos amigos íntimos que tanto ele como seus liderados servem a um único Senhor, a quem deve ser tributada toda a glória. Vamos para a aplicação. Você sabe qual é a lei, a primeira lei da amizade? É a lealdade. Pedir aos amigos coisas honestas e fazer pelos amigos coisas honestas. Relacionamento que edificam. Antes, eu vou tentar mostrar para vocês um vídeo, mais um vídeo.
Quais são os relacionamentos que edificam? Em nossa posição de líderes somos A. Filho de Deus, João 1,12, extensa referência. B. Amigos de Jesus, está em João 15,15. C. Embaixadores por Cristo, 2 Coríntios 5,20. D. Testemunhas de Cristo, Atos 1,8. Ministros da palavra, nós somos auxiliadores dos nossos pastores. Devemos ter um relacionamento contínuo com o nosso Pai Celestial. Ora tranquila diariamente. Ora tranquila diariamente. Oração, tempo da palavra e meditação. Talvez mesmo registrando nossos pensamentos a cada dia. E na conclusão da lição é esta: Jesus chamou os seus discípulos de amigos, está lá em João 15,15. Vamos lá para a leitura. A lei que estudamos nesta lição nos convida a considerar se não fazemos parte dos 98% que negligenciam o valor do circuito íntimo e a fazer uma reavaliação desse precioso legado. Devemos nos lembrar da advertência bíblica de que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Está lá em Provérbio 18:1. Assim, meus irmãos, meus alunos, fica encerrada a lição 9. Que o amor do Pai esteja com vocês sempre.